Paraíso fiscal. Quando você escuta essas palavras, você já logo imagina algum escândalo de corrupção envolvendo políticos, envolvendo gente que leva seus recursos para o exterior de forma ilegal para fugir de impostos? Pois é, isso é muito comum. Geralmente as pessoas associam paraíso fiscal a crimes como lavagem de dinheiro, evasão fiscal, aquelas atividades ilícitas de pessoas que querem camuflar o dinheiro de alguma forma, seja para não pagar impostos ou seja para até mesmo esconder a origem ilícita de um determinado volume financeiro. E até por isso também é muito comum entre o público em geral achar que quem tem dinheiro em paraíso fiscal é bandido, é criminoso, mafioso, enfim. Inclusive o Paulo Guedes, que é o ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, é uma das figuras públicas que foi alvo de notícias que revelaram que ele tinha dinheiro no exterior em paraíso fiscal. Aí a gente já viu uma turma logo deduzindo: nossa, então Paulo Guedes é criminoso. Não tem nada a ver. E isso não aconteceu só com o Paulo Guedes. Fortunas guardadas em paraísos fiscais costumam chamar bastante a atenção das pessoas, especialmente quando aparecem dessa forma nos noticiários, aqui no Brasil e mundo afora. De tempo em tempo acontece algum caso. Então, a dúvida que fica é: ter conta, ter dinheiro em paraíso fiscal é crime? Será que existe uma forma correta dentro da lei de se ter dinheiro em paraíso fiscal? É justamente sobre isso que eu vou conversar com vocês neste vídeo. Primeiro de tudo, o que é um paraíso fiscal? O paraíso fiscal é um local, uma área, pode ser um país, mas não necessariamente é sempre um país, que tem uma jurisdição com regime de tributação especial, que é conhecida como tributação favorecida. Ela é bastante utilizada por investidores, pessoas físicas, para manter e administrar os seus bens, com o objetivo principal de reduzir os tributos, os impostos que são pagos sobre aquele patrimônio. Ou seja, aquelas pessoas que têm nos seus países uma carga tributária muito alta, uma carga tributária muito onerosa e tem um nível de patrimônio significativo que não quer deixar exposto ali apenas a carga tributária de um determinado país, ela pode fazer então a migração desses recursos para um paraíso fiscal. Além desse objetivo de reduzir impostos, as pessoas também podem manter dinheiro em paraíso fiscal com o objetivo de proteger o seu patrimônio, ou seja, tirar às vezes de um país onde tem uma insegurança jurídica elevada. Um exemplo clássico é o Brasil, mas vamos colocar um extremo. Imagina quem tem patrimônio ou quem tinha patrimônio exposto somente à Venezuela. E aquelas pessoas estavam ali concentradas no risco Venezuela. A Venezuela caminhou para um nível hard de socialismo e as pessoas foram expropriadas, até donos de empresas tiveram seu patrimônio expropriado. Então você imagina só correr o risco de ter o seu patrimônio todo concentrado em um único país e eventualmente aquele patrimônio ser expropriado porque é considerado bens do Estado. Então, o paraíso fiscal, dependendo da estrutura que você monta nesse paraíso fiscal, nós vamos falar sobre isso, os tipos de estruturas em paraísos fiscais, você consegue então fazer uma proteção maior, uma proteção diferenciada do seu patrimônio. E não só proteger o patrimônio, mas também otimizar esse patrimônio, a administração e os rendimentos desse patrimônio. Nós vamos falar melhor sobre isso nesse vídeo. Isso não tem nada de ilegal, isso não é crime. Vários países ou estados específicos dentro de um determinado país oferecem esse tipo de tributação mais favorável. Alguns exemplos são Porto Rico, Inglaterra, Luxemburgo, Delaware, que é um estado dentro dos Estados Unidos, e existem vários outros casos. Ao longo desse vídeo vai ficar cada vez mais claro para você que está assistindo quais que são as principais vantagens de se ter dinheiro, de se ter patrimônio num paraíso fiscal. Eu vou mencionar essas três principais vantagens, mas não se preocupe, porque vai ficar muito claro ao longo do vídeo o que significa cada uma delas. As principais vantagens de ter recursos em um paraíso fiscal são a eficiência tributária, fiscal e operacional, que as estruturas sediadas nesses locais de paraíso fiscal podem trazer para o seu planejamento patrimonial. Você provavelmente já ouviu falar nas estruturas mais famosas e mais utilizadas por brasileiros para constituir essas estruturas. Elas ficam em países na América Central, como BVI, que são as Ilhas Virgens Britânicas,
Bahamas e Cayman. Elas se tornaram assim uma espécie de símbolo de status, do tipo sou rico, tenho dinheiro em Bahamas ou nas Ilhas Cayman, que aqui no Brasil inclusive muita gente pronuncia como Caimã. Enfim, existem algumas vantagens nesses locais. Primeiro, eles são geograficamente mais próximos aqui do Brasil. Então, às vezes, isso traz um certo conforto para aquele investidor que quer visitar o paraíso fiscal pessoalmente, conhecer a empresa que vai ser responsável por administrar os recursos dele. Mas isso nem é necessário, tá? Mas tem gente que gosta de fazer isso, então prefere um local mais próximo para viajar e conseguir estar lá presencialmente. O segundo ponto de vantagem é que esses locais mais próximos aqui do Brasil costumam ter processos menos complexos. E o terceiro ponto é que esses paraísos fiscais mais próximos aqui do Brasil costumam ter custos inferiores quando comparados a outros paraísos fiscais mundo afora, tanto para sua abertura quanto para sua manutenção. Bom, aí deve estar uma nuvem pairando por aí com algumas dúvidas. Então, Paloma, se eu quero fazer isso, eu quero fazer proteção patrimonial, quero uma eficiência maior para fazer uma gestão fiscal e tributária do meu patrimônio, é só mandar o dinheiro para um paraíso fiscal e tá tudo certo? Não, significa que a pessoa que deseja desfrutar de um regime de tributação favorecida precisa construir uma estrutura offshore em algum paraíso fiscal ou em algum local que tenha regime privilegiado de tributação. E essa estrutura offshore é o que nós vamos falar melhor agora. Eu vou explicar para vocês quais são os tipos de estrutura offshore. Agora uma pausa para entender o que é offshore. Offshore significa além da costa, ou seja, fora do seu país. Ou seja, para nós brasileiros significa qualquer estrutura que esteja sediada fora do Brasil. Se offshore é aquilo que fica fora do Brasil, logo, o termo oposto é onshore, que significa no seu próprio território. No nosso caso, aquilo que fica sediado aqui mesmo no Brasil. O nosso foco aqui é justamente abordar as estruturas offshore, ou seja, aquelas que estão sediadas fora do Brasil. E estrutura offshore pode ser de diferentes tipos. Por exemplo, pode ser simplesmente um trust ou pode ser uma empresa propriamente. Nesse caso, uma empresa offshore, uma companhia que fica sediada no exterior. Dessa forma, nem toda estrutura offshore é uma empresa offshore, mas toda empresa offshore é uma estrutura offshore. Eu vou explicar nesse vídeo cada uma delas para você entender, inclusive, quais são as vantagens de se abrir uma ou outra e também quais são os custos envolvidos em cada um desses tipos de estrutura. Primeiro, nós vamos focar em entender o trust. E para entender o que é um trust, mais do que eu chegar aqui e só informar um conceito para vocês, eu acho interessante contar um tanto da história do trust, da história de formação dos trusts, que é uma história secular. E assim você vai conseguir conectar lá nos fundamentos do porquê que o trust começou a existir no passado até o que o trust significa hoje. E você fazendo essa conexão, você vai entender bastante, inclusive o que ele procura proteger, o que ele procura blindar e quais são as possibilidades para você também proteger e blindar o seu patrimônio através de um trust. Bom, antes de ser essa estrutura offshore muito utilizada hoje em dia para investir globalmente, o conceito de trust, ou melhor, o instituto denominado trust, envolve todo um histórico que teve a sua origem no direito medieval inglês, lá naquele período do feudalismo. O que é importante saber desse período é que não existia um único direito real sobre um determinado bem, sobre, por exemplo, uma determinada terra, um determinado imóvel. Ou seja, coexistia mais de um direito real sobre um determinado bem. Isso significa que uma pessoa não era plenamente dona do seu patrimônio. Olha só, até parece esses tipos de estruturas comunistas, como é o caso da China, não é mesmo? Onde as pessoas não são donas dos seus imóveis, o Estado é o dono. Os imóveis, eles são licenciados, as pessoas pagam uma licença para utilizar o imóvel enquanto estão em vida e depois do seu falecimento, os imóveis, inclusive, retornam ao Estado. Na China, a questão de herança é bastante complicado, então seria basicamente isso o que era na época do feudalismo. Ou seja, uma pessoa não era plenamente dona do seu próprio patrimônio.
quando ela falecia, os bens não podiam ser herdados pela sua própria família. Bom, eu vou explicar essa situação de forma breve para você entender melhor o porquê surgiu a necessidade de um trust e qual a lógica persiste até os dias de hoje. Nessa era medieval, as terras da nobreza anglo-saxônica foram arrancadas pelo invasor. Com isso, a titularidade dessas terras foi atribuída ao rei. E mais tarde, essas terras foram redistribuídas aos possuidores, chamados de tenants. Um tenant, por sua vez, podia criar novos tenants, subordinados a ele e sujeitos à prestação de serviços ou obrigações equivalentes aos de vassalo ou suzerano. Isso significa, gente, que essa relação não gerava um direito de propriedade pleno e perpétuo para nenhum desses tenants. Apenas o rei tinha esses privilégios. E dessa relação derivavam apenas os estates, que eram relações jurídicas sujeitas a várias restrições. De modo que, por exemplo, quando um vassalo falecia, a sua família não herdava o seu patrimônio. Enquanto isso, vários direitos eram concedidos ao suzerano sobre bens imóveis que continuavam sob a titularidade do tenant, que era o possuidor desses bens, através, claro, da permissão do rei. E existiam várias regras, muitas limitações. Só que essas restrições, essas regras excessivas, passaram a gerar uma série de conflitos. Diante de tantos conflitos, surgiu então uma tendência de se estabelecer contratos para contornar essas limitações. E, em certa medida, proteger os direitos de propriedade sobre um determinado patrimônio. Esses contratos ficaram conhecidos como ius, nos quais um vassalo conferia os seus bens a um terceiro ou a vários terceiros, em caráter fiduciário. Ou seja, era uma relação de confiança que não chegava a ter proteção jurídica. O terceiro que foi contratado deveria administrar os bens do vassalo, que era o titular de fato, em conformidade com os interesses deste vassalo e também a ele atribuir os rendimentos desse determinado patrimônio. Após uma série de fatos e conflitos jurídicos, os iuses deram origem aos trusts. Finalmente, os trusts se consolidaram como instrumentos jurídicos flexíveis, ou seja, adaptáveis, para servir a múltiplas finalidades. Por isso, hoje, é até difícil de ter uma definição única do que é um trust. Inclusive, tem uma frase bem interessante sobre isso que o Eduardo Salomão Neto, que é o autor do livro O Trust e o Direito Brasileiro, no qual ele menciona essa frase que está lá no manual de Rembier e Maudsley, na qual eles dizem: é mais fácil caracterizar um trust do que definir um trust. Isso ocorre porque o trust deve apresentar algumas características essenciais. Então, é mais fácil se pautar por essas características para saber se aquela determinada estrutura é de fato um trust ou não, do que simplesmente se pautar por uma definição única. Até porque um trust pode ter formas e elementos diferentes e servir a diferentes objetivos que uma pessoa tenha na hora de constituir o seu trust. Então, você já deve estar se perguntando, afinal, o que é necessário saber para caracterizar um trust? Foca nisso aqui. É importante ter em mente que um trust permite a uma determinada pessoa desfrutar de um determinado bem sem figurar como proprietária ou titular nominalmente desse bem. Dessa forma, o trustee é a figura que assume a titularidade nominal de determinado patrimônio, tornando-se obrigado a administrá-lo em benefício de um terceiro, ou seja, em benefício da pessoa que contratou o trust. Quer um exemplo? Se imagina nessa situação. Você pode constituir um trust no qual você permite que o seu direito de propriedade seja compartilhado com um terceiro. Você pode compartilhar o direito de propriedade sobre um montante do seu dinheiro, sobre imóveis e até sobre investimentos. Isso significa que você autoriza que um terceiro seja contratado e que essa empresa se torne responsável pela administração de uma parte ou de todo o seu patrimônio. E tudo isso deve ser feito em seu favor.
favor, uma vez que é você a pessoa titular formal daquele determinado patrimônio. Esse tipo de transferência de responsabilidade da administração de patrimônio conquistou muita relevância no direito anglo-saxônico e transbordou o mundo afora, influenciando o direito brasileiro e os negócios internacionais. Diante da transição do mercantilismo para o capitalismo industrial e financeiro, os trusts continuaram a ser um meio de organização de patrimônio privado e passaram a figurar como institutos jurídicos utilizados no meio empresarial e na organização de estruturas de investimentos individuais, familiares ou coletivos. Um exemplo que você pode imaginar é quando os sócios de uma determinada empresa, que podem ser de uma mesma família ou não, resolvem organizar a estrutura societária desse negócio. Então, essa organização do controle da sociedade é um exemplo de finalidade de um trust, e você pode até mesmo pensar na proteção de incapazes ou de pessoas que são inexperientes no trato mercantil. Ou seja, imagina que você tem ali numa família um grande empresário que constituiu todo o seu patrimônio, mas ele tem um herdeiro ou mais que não sabem lidar com a administração patrimonial. E receoso do que vai acontecer após o seu falecimento, esse empresário pode constituir um trust, delegando assim a administração daquele determinado patrimônio a um terceiro que sabe o que fazer com aqueles bens. Esse terceiro vai administrar os bens em favor, primeiramente, do titular, que é esse grande empresário, e após o seu falecimento, o trustee, que é aquela pessoa que ficou de fato responsável pela administração do patrimônio, vai seguir administrando os recursos em favor dos herdeiros desse grande empresário. Dessa forma, esses herdeiros podem desfrutar do patrimônio e dos rendimentos desse patrimônio ao longo da sua vida, sem necessariamente constarem como os titulares nominais daquele patrimônio e o principal, sem fazer a administração daqueles recursos, já que aquele provedor dos recursos, o patriarca, não tinha a confiança de que os seus herdeiros seriam capazes de gerir os recursos. Então, o trust pode servir, sim, para esse tipo de objetivo também, uma espécie de proteção do patrimônio para os futuros herdeiros. E se a gente pensar no universo aqui brasileiro, a gente vai ver que os trusts também são utilizados, inclusive, em transações bancárias com o exterior. Por exemplo, quando uma empresa brasileira quer emitir um título de dívida no exterior, como é o caso dos Eurobonds. Outro exemplo seria na organização de patrimônio para resolver disputas familiares, ou até mesmo nesses casos de sucessão patrimonial, quando, por exemplo, a pessoa constitui o trust com o objetivo de já deixar designado quem é ou quem são os beneficiários de um determinado patrimônio após o seu falecimento. Além de haver, claro, várias outras possibilidades para se constituir um trust. Agora você pode estar se perguntando, por que eu faria isso, Paloma? Por que eu iria querer transferir a propriedade ou a titularidade dos meus bens para um trustee administrá-los em meu próprio benefício? E eu mesmo poderia fazer isso? Essa é uma ótima pergunta. Faz sentido constituir um trust se você tem interesse em investir no exterior, inclusive em ativos brasileiros, entretanto, com a vantagem de poder se beneficiar de um regime de tributação mais favorável, ou seja, menos oneroso do que o regime de tributação brasileiro sobre investimentos. Enfim, me responda esta pergunta: te interessa pagar menos impostos sobre os seus investimentos? Se a resposta é sim, então ter um trust faz sentido para você. Você consegue fazer isso ao constituir um trust, por exemplo, em um paraíso fiscal, que oferece o regime de tributação favorecido, ou numa jurisdição de regime privilegiado de tributação. Hoje, na esfera de investimentos no exterior, o trust funciona como um tipo de estrutura offshore. Para criar essa estrutura, você assina um contrato atribuindo a responsabilidade dos seus bens e recursos, que devem ser especificados, a uma empresa. Normalmente é uma companhia especializada nesse tipo de operação, que é auditada, avaliada, e o que pode te interessar bastante são empresas que costumam estar sediadas em paraísos fiscais, fazendo com que os bens designados no seu trust desfrutem de um regime de tributação favorecida. Bem melhor do que no Brasil, né, gente? E até mesmo melhor do que investir numa corretora americana. Porque ao investir em corretora americana, a cada operação de investimento que você encerra, você precisa pagar os impostos. Você tem que emitir o documento da Receita Federal, o Carnê-Leão,
precisa ter ajuda, geralmente de um bom contador que saiba fazer esse tipo de recolhimento de impostos de forma correta, conforme o ativo que você negociou, se era uma ação, uma stock, ou se era um ETF, um título de renda fixa, um título público americano, enfim, se é renda fixa ou é renda variável, tem que gastar tempo e dinheiro fazendo isso. Já no caso de você optar por constituir um trust em um paraíso fiscal, você não precisa se preocupar com nada disso. Você pode investir e encerrar posições quando quiser, sem passar por esses transtornos todos. Outro ponto é que se você mantém investimentos no exterior com foco no recebimento de dividendos, através de uma corretora americana, quando você vier a receber os seus queridos dividendos, eles serão tributados em 30%. Já se a sua carteira de ações pagadoras de dividendos estiver custodiada em uma estrutura offshore como um trust, sediado em paraíso fiscal, você não vai sofrer a tributação dos seus dividendos. Investindo através de um trust, você se livra também do imposto sobre herança, o estate tax, que se aplica a valores acima de $60 mil. Esse imposto é cobrado nos Estados Unidos para não residentes americanos e ele pode chegar a 40% do seu patrimônio que esteja lá em território americano. Ou seja, é o recolhimento de quase a metade do seu patrimônio que estiver lá nos Estados Unidos, inclusive via corretora americana. Imagina que horrível, você batalhou ao longo da sua vida, construiu o seu patrimônio para, após a sua partida, o Estado americano vir e expropriar quase a metade da herança que você tenha deixado para os seus herdeiros. Olha só, funciona da seguinte forma: existe lá nos Estados Unidos uma tabela progressiva de tributação sobre herança, que começa perto de 18% e pode chegar até 40% do valor que exceder a faixa de isenção, que eu mencionei de $60 mil. Fora toda a burocracia que os seus herdeiros vão ter que enfrentar. Prazo de inventário, demora para receber os recursos, custos de transmissão que envolvem documento em cartório, gastos com advogados e contadores para conseguir repatriar os recursos. Isso é independente do montante que você tiver deixado de herança em corretora americana ou, enfim, em território americano ao falecer. Eu sei que esse pode ser um assunto um tanto triste, um tanto pesado de se falar, né? Pensar no próprio falecimento. Mas faz parte da vida e nós precisamos nos preparar também para esse momento. E como a gente não sabe quando vai acontecer, a gente espera que não seja tão cedo, mas a gente precisa se preparar. Então, fazer um bom planejamento sucessório passa por esse tipo de programação. E você pode fazer isso através de um trust, evitando assim que a sua herança, todo o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida, acabe ficando aí praticamente a metade para o Estado americano ou onde quer que você tenha investimentos mundo afora. Se você tiver constituído um trust em vida, no momento do seu falecimento, seus herdeiros não vão precisar pagar esse imposto sobre herança nos Estados Unidos. E a outra boa notícia é que os seus herdeiros e ou beneficiários do seu trust vão poder receber os recursos rapidamente. Porque o trust, embora não seja um seguro, há casos nos quais ele paga tal como um seguro, normalmente em até 5 dias úteis. Existem casos de beneficiários que receberam os recursos em menos de 10 dias. Imagina só, isso é excelente. Esse é o caso, por exemplo, de Private Placement Life Insurance, que são estratégias que envolvem um trust e nas quais o pagamento dos beneficiários é realizado através de apólice de seguro de vida. É isso mesmo. Olha que interessante. Essa é uma excelente forma de planejamento sucessório, porque hoje a apólice de seguro de vida não caracteriza herança. Isso significa que os beneficiários do seu trust irão receber na forma de apólice, portanto não terão que pagar imposto. E não ocorre, portanto, a incidência de ITCMD. Não entra em inventário, ou seja, é tudo mais descomplicado. Isso ocorre porque atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, por regra da SUSEP, não existe a incidência de imposto sobre herança. Neste caso, quando você tem esse trust, a companhia do exterior com a qual você mantém o contrato, o trustee dessa operação, faz o pagamento aos beneficiários do seu trust na ordem de 101%
do patrimônio na forma de apólice de seguro de vida. Portanto, esse trust funciona como uma forma de corretora enquanto você está em vida e após o falecimento do settlor, no caso você, que era o provedor dos recursos do trust, a companhia contratada, o trustee, liquida todos os ativos e paga aos beneficiários na forma de apólice de seguro de vida, o que fornece então um alto grau de liquidez para os beneficiários do trust. Só vale ressaltar que mesmo assim o trust não é um seguro de vida. Não consiste em você contratar um seguro de vida e não se trata de contratação de capital segurado. Além disso, esse tipo de estratégia envolvendo trusts tem uma outra vantagem. Ele tem caráter universal, o que significa que os beneficiários podem receber no Brasil ou em outro local no exterior. Dessa forma, os seus beneficiários poderão escolher o que for mais favorável para cada um deles. Então, isso que é importante na hora de avaliar a forma de investir no exterior, se é através de um trust ou de uma corretora americana. É preciso entender quais são os pontos de benefícios, as vantagens, os custos e quais são as desvantagens. E aí pesa muito essa questão do imposto sobre herança nos Estados Unidos para não residentes, que pode chegar até 40% do patrimônio, e, portanto, a estrutura do trust se mostra muito mais vantajosa sob mais esse ponto de vista. E lembrando, não é somente essa vantagem do trust, existem várias outras que eu estou enumerando aqui para vocês ao longo desse vídeo. Então agora cabe a você avaliar isso muito bem. Compare aí a velocidade com que os beneficiários de um trust conseguem receber os recursos que foram herdados. Faça essa comparação com essas situações de inventário e partilha de bens que costumam levar anos e até mesmo décadas. Imagina só, além da demora, todo o desgaste que isso costuma gerar para os familiares que estão envolvidos nesse processo de herança. E é importante levar em consideração também que, com o passar do tempo, as coisas podem mudar muito. Então, ao longo desses anos de espera, podem acontecer várias mudanças, inclusive de legislação. E como aqui no Brasil, especialmente, nem o passado é uma certeza, até o passado pode mudar a qualquer momento, conforme mudam as leis, é muito mais interessante para os seus beneficiários, para os seus herdeiros, receber de forma rápida os recursos que eles estão para herdar, do que ficarem esperando anos e se sujeitando a novas leis, a novas tributações, loucuras que podem acontecer dentro do Estado brasileiro ou até mesmo lá no exterior. Além disso, quando a família vem a receber o patrimônio herdado, a inflação já corroeu uma grande parte de tudo, ainda mais num país inflacionário como o Brasil. Se você pensar ao longo do tempo, você precisa entender que existe o efeito da inflação. E a inflação é justamente aquilo que faz o dinheiro perder valor ao longo dos anos e, inclusive, perder poder de compra. É isso que significa o dinheiro perder valor ao longo do tempo. Ou seja, se você espera receber, por exemplo, uma herança de R$1 milhão, daqui a 10 anos, esse R$1 milhão já não vale o que esse dinheiro consegue comprar hoje. Ele já vai no futuro comprar cada vez menos. Ou seja, esse poder de compra vai se deteriorando ao longo do tempo. E isso é muito ruim para os herdeiros, que tinham então uma expectativa no momento do seu falecimento de receber um determinado patrimônio que você deixou e vão receber um patrimônio mais desvalorizado lá na frente, dependendo desse tempo longo de prazo de inventário que pode se arrastar aí, como eu disse, por anos e por décadas. Já vi isso acontecer, inclusive, gente, na minha família. Isso não é nada interessante. Então, vale super a pena fazer um planejamento sucessório e deixar as coisas mais organizadas e descomplicadas para os seus herdeiros. A mensagem aqui então é: quanto mais tempo leva para os herdeiros receberem o dinheiro por conta dessas burocracias todas, maior é a corrosão da inflação e maior é a desvalorização desses recursos herdados. Esse é um grande fator de risco que deve ser considerado. No trust costuma tudo ser muito mais rápido e mais descomplicado para receber os recursos herdados. Portanto, a estrutura de um trust é a melhor solução para quem busca fazer um planejamento sucessório. Justamente porque essa estrutura offshore é capaz de solucionar esse aspecto de planejamento sucessório e ainda garante liquidez rápida. Ou seja, é bem maior a velocidade com a qual os seus beneficiários conseguirão
acessar os recursos. Entre as vantagens de se constituir um trust está a possibilidade de ter acesso a investimentos em ativos de vários países, inclusive no mercado de ações, nas bolsas de valores de diversos locais, porque a plataforma do trust tem uma arquitetura aberta. Se você quiser comprar um ETF na Irlanda, por exemplo, ou no Canadá, você consegue. E no Brasil, Paloma, eu também posso investir? Pode sim. E você pode investir no próprio mercado brasileiro através do seu trust, em ativos que estejam disponíveis para investidores estrangeiros. Isso pode ser muito bom. Aí você vai me perguntar, poxa, mas se eu sou brasileiro, eu não preciso investir através do meu trust em ativos no mercado brasileiro. Eu posso investir diretamente aqui mesmo no Brasil, em títulos, diretamente na Bolsa Brasileira, enfim. Mas olha só, existe uma vantagem de investir em ativos que estão disponíveis para investidores estrangeiros. Porque existem, por exemplo, títulos de renda fixa brasileiros, os bonds, por exemplo, de empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira e que pagam taxas de juros um tanto mais altas lá fora em comparação com o que elas pagam aqui dentro para o investidor brasileiro. E além disso, quando você investe em ativos brasileiros pela sua estrutura do trust, você vai ser remunerado em dólares, ou seja, em moeda forte, o que é muito melhor do que receber em reais, convenhamos, não é mesmo? Nem preciso dizer que o real é uma moeda historicamente fraca, porque ela é mais inflacionária e ela se desvaloriza mais rápido do que as moedas mais fortes no mundo, como é o caso do dólar. Se você quer se aprofundar nesses fundamentos do porquê investir em dólar, porquê investir em moeda forte, tem outros vídeos meus aqui no meu canal no YouTube explicando os motivos pelos quais é interessantíssimo investir em dólar. Eu vou deixar alguns aqui na descrição e eu recomendo que você assista para se aprofundar nessa tese de investimento em moeda forte. E claro, começar logo de uma vez por todas a dolarizar o seu patrimônio. Além desse aspecto da dolarização do seu patrimônio, eu também acho importante destacar o aspecto da proteção patrimonial que o Trust pode te proporcionar. Porque pensa bem, você olha para a loucura que é o Brasil e sente o quê? Eu me sinto assustada, e muito. E você? Diante desse cenário de país caótico e inseguro, com inflação corroendo o seu poder de compra ano após ano, moeda fraca, sim, porque desde sempre o real ou qualquer moeda brasileira vale menos do que as moedas fortes, como dólar, libra esterlina e franco suíço, além de corrupção sistêmica, insegurança jurídica, possibilidade de confisco de contas e bloqueio de outros bens. E adiciona nessa receita do inferno a casta política brasileira, jurídica e de servidores públicos, que só sabe aumentar os gastos do governo e aumentar os seus próprios privilégios. Fora as outras intervenções malucas de governos na economia, como congelamento de preços, aparelhamento das estatais, escolha de setores e de empresários amigos do rei, são agraciados com vários benefícios bancados por nós, pagadores de impostos, controle de preços, por exemplo, de combustíveis e de tarifas de energia, e toda essa farra custeada, bancada por quem? Por você e eu. Sim, nós todos, pagadores de impostos, que somos extorquidos pelo Estado, obrigados a pagar, e nós só ficamos assim, aguardando a próxima notícia ruim sobre como o governo, os parlamentares ou o judiciário aprovaram um novo imposto, uma nova lei para prejudicar empresas e trabalhadores, e portanto assim sermos uma espécie de reféns de todo esse sistema. Diante de toda essa insegurança tropical, tupiniquim de república do futebol e do carnaval, onde corrupção termina em pizza, você se sente confortável de deixar todo o seu patrimônio custodiado e investido apenas no Brasil? Eu acho que fazer isso é simplesmente uma grande loucura para alguém assim como você, que está ciente de todos esses riscos. Não faz o menor sentido deixar todo o patrimônio em território brasileiro. Está mais do que provado que dolarizar o patrimônio é uma questão de legítima defesa para quem é brasileiro. E fazer isso investindo diretamente no exterior, através de uma estrutura offshore,
em um paraíso fiscal ou em alguma outra área de tributação favorecida é muito mais interessante e seguro do que investir apenas por aqui no Brasil. É por isso que estruturas offshore como o Trust são utilizadas como estruturas de proteção, de blindagem patrimonial. Reflita sobre isso. Se você tiver o seu patrimônio blindado fora da jurisdição brasileira, você vai estar protegido, por exemplo, contra uma canetada repentina de um governo que decidiu tributar, criar ou aumentar impostos, decidiu confiscar recursos da poupança, porque o governo daqui, o governo brasileiro, não vai ter acesso aos seus recursos que estiverem no exterior, sob essa estrutura offshore, sob o trust, inclusive com a possibilidade de estar num paraíso fiscal. O raciocínio sobre isso tudo, gente, é muito simples. É provável que você já tenha escutado a seguinte frase: tire o seu dinheiro do país antes que o país tire o dinheiro de você. Pois é sobre isso. Mais do que isso, ao investir no exterior através de um trust, você não estará investindo na sua pessoa física. Portanto, você não estará exposto diretamente na sua pessoa física, porque você estará fazendo investimentos através do mecanismo jurídico do trust, onde você é o settler dessa estrutura offshore. Aliado a isso, até recentemente, no último ano de 2023 em diante, o trust é um instrumento jurídico que nem existia, nem estava previsto no Código de Direito Civil brasileiro, cuja fonte de origem é o direito romano, enquanto o trust surgiu na Inglaterra. Ele tem a sua origem no direito anglo-saxônico. Isso significa que, até muito recentemente, não havia compatibilidade entre esses arcabouços jurídicos no que se refere ao reconhecimento do trust. Durante muito tempo, até o direito brasileiro começar a reconhecer o trust, isso era considerado inclusive como mais uma trava que fortalecia a blindagem do patrimônio que estivesse sob o guarda-chuva de um trust. Existe um outro ponto super importante que eu quero falar com vocês. Aqui no Brasil, nas corretoras brasileiras, é muito comum você ter a oferta de alguns produtos que te prometem exposição de patrimônio ao exterior. Geralmente a promessa vem assim: você vai ter exposição ao mercado americano, ao mercado europeu, ao mercado global, através de um determinado produto, que pode ser um fundo de investimentos, às vezes é pior ainda, às vezes é um produto estruturado, conhecido pela sigla de COI, um certificado de operação estruturada, que te promete uma dolarização de patrimônio, que te promete uma exposição ao mercado exterior. Mas olha, eu sinto te informar, isso não é verdade. Esses tipos de produtos não conseguem ser eficazes com esse objetivo de exposição do seu patrimônio ao exterior, de dolarização de patrimônio e em conjunto com uma proteção patrimonial de fato. Principalmente para quem tem um patamar de patrimônio mais elevado. E nem precisa ser riquíssimo para isso, tá? Tendo ali um patrimônio razoavelmente significativo, já não faz mais sentido investir em determinados produtos aqui dentro do mercado brasileiro. Alguns exemplos desses produtos para você ficar ligado quando um determinado assessor de investimentos ou gerente de banco te oferecer esse tipo de produto. Fundo cambial não serve para dolarização de patrimônio, ele vai te dar sim a variação do dólar num determinado período. Mas eu vou explicar já para vocês porque que isso não significa dolarizar patrimônio. Então, fundos cambiais, COIs, minha nossa, BDRs, contratos futuros de dólar, pelo amor, misericórdia, fujam disso. Além de existirem desvantagens intrínsecas a cada um desses produtos, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, eles estão todos vinculados à jurisdição brasileira. Ou seja, o seu patrimônio não está protegido de arbitrariedades do governo brasileiro, de mudanças de interpretação de leis por parte do Poder Judiciário, ou até de mudanças nas leis feitas pelo nosso Congresso, com medidas que podem vir a corroer o seu patrimônio cada vez mais rápido ao longo da sua vida e após o seu falecimento também, com imposto sobre herança cada vez maior. Portanto, o trust é uma entidade jurídica offshore que pode te ajudar e muito neste objetivo de proteger o seu patrimônio do risco país do Brasil. Bom, mais uma vantagem de constituir um trust
é poder ter acesso à gestão profissional dos seus recursos. Se você quiser escolher quais ativos comprar e vender, quando fazer isso e quanto investir em cada um através do seu trust, você pode fazer isso. Basta acordar esse tipo, assim, digamos, de cogestão no momento de contratar o seu trust. Ainda assim, para quem não tem tempo, experiência, conhecimento suficientes para poder avaliar e selecionar os ativos para compor a sua própria carteira de investimentos, e até mesmo para quem até tem tempo e experiência, mas não tem tempo de ficar acompanhando o mercado financeiro no dia a dia e monitorando o desempenho dos ativos, faz todo sentido contar com a gestão profissional do seu portfólio. Então, isso você tem quando constitui um trust. Já ao investir em corretoras americanas, você provavelmente vai precisar investir por conta própria, porque é uma plataforma no estilo self-service. Faça você mesmo. Agora vamos aos custos, que eu sei que vocês devem estar super interessados em saber sobre isso, porque é óbvio que essa estrutura offshore tem seus custos. Em geral, é possível encontrar empresas que fazem uma cobrança trimestral de taxa de manutenção do trust e cobram também uma taxa de administração, que fica em cerca de 1% ao ano. Ou seja, pode variar de uma empresa para outra. E em alguns casos, a taxa de administração costuma ser apenas nos primeiros anos do seu trust. Após um tempo, você pode até conseguir negociar que não haja mais essa taxa, por exemplo. Então faça aí as suas contas e você vai ver que pode compensar muito ter um trust. Porque como eu apresentei ao longo do vídeo, existe uma série de vantagens em constituir esse tipo de estrutura offshore. Você consegue investir em diversos ativos em vários países diferentes e ter ganhos em moeda forte, em dólar principalmente, ou até mesmo em euro, em franco suíço, em libra esterlina, se você quiser. Então esses custos da estrutura do trust podem ser pagos tranquilamente com a rentabilidade que você vai ter com a sua carteira de investimentos. Além disso, você vai poder desfrutar das vantagens tributárias de um paraíso fiscal. Então, investir através de um trust pode ser super vantajoso. Bom, e os impostos, Paloma? Quanto de imposto eu vou ter que pagar depois que eu constituir a minha estrutura de trust? Bom, vamos lá, aos impostos. Até o final de 2023, incidia a alíquota de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital de recursos investidos em offshores. No entanto, essa taxação só ocorria sobre os recursos que voltassem ao Brasil. Dessa forma, uma vez que os seus recursos estivessem investidos lá fora, seja num trust ou em algum outro tipo de estrutura offshore, a renda desses investimentos poderia nunca ser tributada caso elas permanecessem lá fora, ou pelo menos durante o tempo em que ela permanecesse no exterior e você não repatriasse esse recurso. Como nem tudo são flores, o governo brasileiro petista, governo Lula, junto com o Congresso Nacional, aprovou mudanças nas regras do imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores. Enfim, sobre investimentos no exterior. Isso foi feito através da Lei 14.754 de 2023, que teve origem lá naquele projeto de lei no PL 4.173 do mesmo ano. É incrível, não é? É sempre a mesma história. E convenhamos, isso não é novidade nenhuma. Isso é uma marca registrada de governos, especialmente governos de esquerda, cujo principal objetivo é aumentar gastos públicos. E para bancar essa farra toda, ele busca criar e aumentar impostos. Bom, vamos lá, vamos entender como ficou. No caso dos trusts, a nova lei estabelece alíquota de 15% anuais sobre os rendimentos a partir de 2024, mesmo se o dinheiro permanecer no exterior. O recolhimento deve ocorrer antecipadamente, com as mesmas regras aplicadas aos fundos exclusivos. Do ponto de vista positivo, se é que se pode dizer isso, essa nova lei reconheceu o instrumento, o instituto do trust, como uma relação jurídica na qual o dono do patrimônio transfere bens
para outra pessoa, para outro ente administrar. Essa nova lei prevê que os bens e direitos do trust terão que ser declarados diretamente pelo titular, pelo seu custo de aquisição. Já os rendimentos e os ganhos de capital relativos aos bens e os direitos do trust serão considerados obtidos pelo titular na data do evento, ou seja, no momento da criação do trust, na distribuição dos bens ou no falecimento do proprietário, e sujeitos à incidência do imposto de renda. Já quando ocorrer a mudança de titularidade do patrimônio do trust, esta transferência será considerada como doação, caso ela venha a ocorrer durante a vida do proprietário do trust, ou será considerada como herança após o seu falecimento. Casos em que, portanto, incide o Imposto sobre Transmissão de Bens, o ITCMD. Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, um imposto estadual. Então, o meu conselho para você é: consulte um bom escritório, um bom advogado, um bom contador da sua confiança para entender o que você precisa fazer no seu caso em relação a essa nova tributação de trusts. Beleza? Agora vamos falar sobre outro tipo de estrutura offshore, a empresa offshore. A empresa offshore é uma sociedade offshore ou uma companhia de investimento privado, conhecida também pela sigla PIC, PIC, do inglês Private Investment Company. Ao instituir esse tipo de companhia em um paraíso fiscal, investidores, pessoas físicas, conseguem se beneficiar de uma jurisdição de tributação favorecida. Através dessa entidade offshore, você pode manter e administrar bens com o objetivo de diminuir os tributos em relação ao que você pagaria aqui no Brasil, a grande terra na qual o que mais brota são impostos. Além disso, você consegue proteger e otimizar os rendimentos do seu patrimônio. Quando uma empresa offshore é constituída, os recursos financeiros alocados nela são detidos pela SAPIC. Ficam custodiados em uma instituição financeira. Dessa forma, os investimentos podem ser realizados normalmente em diversos ativos de renda fixa e renda variável, por exemplo, ações de empresas listadas nas bolsas de valores pelo mundo, bonds, fundos de investimentos, como hedge funds, mutual funds e por aí vai. Bom, se é possível investir nos mesmos ativos que uma pessoa física, inclusive através de um trust que não chega a ser propriamente uma empresa, é um contrato, é algo mais simples, então qual o benefício de investir através de uma empresa offshore, uma PIC? Primeiro ponto, uma empresa offshore ou uma PIC desfruta de uma série de vantagens por estar sediada em um paraíso fiscal, uma vez que esta jurisdição oferece uma tributação favorecida. Além disso, essas companhias offshore de investimento privado têm diversas vantagens na alocação dos recursos globalmente, porque elas podem investir em recursos de diversos países, o que viabiliza uma boa estratégia de diversificação do portfólio, tanto do ponto de vista de variedade de produtos, quanto do ponto de vista geográfico, mitigando o risco de exposição a uma única economia subdesenvolvida, como o Brasil. O que também significa que a empresa offshore permite a formação e manutenção de uma carteira de investimentos em ativos de países desenvolvidos com maior estabilidade econômica e jurídica. Bom, mas até aqui a empresa offshore não se diferencia muito do papel que um trust pode cumprir, concorda? Tudo bem, agora nós vamos falar de uma vantagem mais específica das empresas offshore. Até o final de 2023, essas companhias de investimento privado se mostravam bastante atrativas do ponto de vista tributário, porque a legislação tributária aqui do Brasil permitia que uma pessoa física fosse dona de uma empresa no exterior e não tivesse a obrigação de recolher imposto no território nacional. O imposto apenas era recolhido quando houvesse a disponibilização dos recursos da empresa offshore
ao seu acionista ou ao seu controlador, o que permitia dessa forma o deferimento fiscal. Entretanto, o governo Lula conseguiu aprovar mudanças na tributação de offshores. A votação ocorreu em novembro de 2023, a toque de caixa junto ao Congresso Nacional. Sim, os parlamentares ajudaram a garantir mais esse imposto. Isso foi feito através da Lei 14.754, que prevê mudanças nas regras de imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores. Enfim, sobre investimentos no exterior. A nova lei tributa os lucros das entidades controladas por pessoas físicas residentes no Brasil e localizadas em paraísos fiscais, que são considerados pela lei brasileira como locais de regime tributário favorecido, ou também aquelas que são beneficiárias de regime fiscal privilegiado, que é uma outra classificação para lugares no mundo que têm regimes de tributação diferenciados. Eu sei que esses pontos podem parecer muito técnicos. Se você consultar a legislação, possivelmente você vai ficar um pouco perdido. Então, por isso que eu aconselho sempre a buscar um profissional da área, um bom advogado, tributarista ou um contabilista, um contador que tenha bastante experiência nessa parte de regime de tributação, de patrimônio que está no exterior, de patrimônio que é administrado no exterior, para assim você ter a real noção dos impostos que você vai ter que pagar, o momento de pagar. Então não se preocupe com isso. Aqui eu estou passando uma overview, ou seja, uma visão geral desses detalhes tributários, mas você não precisa se encarregar de tudo isso sozinho. Saiba que existem escritórios profissionais qualificados para poder te ajudar nesse processo. Bom, então eu vou continuar aqui com alguns desses detalhes técnicos e volto logo em seguida com as minhas conclusões, se ainda é vantajoso constituir ou não uma empresa offshore. Com essa mudança de legislação, as empresas no exterior com renda ativa própria inferior a 60% da renda total também serão tributadas. Ou seja, todas as offshores que tenham mais de 40% dos seus lucros provenientes de royalties, juros, dividendos, participações acionárias, aluguéis, ganhos de capital, aplicações financeiras ou outras rendas passivas passaram a ser tributadas. Isso já começou a valer a partir de 2024, quando a pessoa física já poderia declarar de forma irrevogável e irretratável, por meio de declaração de ajuste anual, entregue em 2024 mesmo, ou seja, já passou, os bens e direitos da entidade controlada no exterior como se fossem seus, com o intuito de gerar transparência para fins tributários. Além disso, a tributação dos lucros passa a ocorrer sempre em 31 de dezembro de todos os anos, independente da disponibilização dos recursos. Ou seja, independente se você, proprietário dessa offshore, trouxer repatriar ou não os seus recursos, tem que pagar imposto de renda. E um detalhe importante, quando devidamente comprovadas, as perdas no exterior poderão ser compensadas com os rendimentos de operações da mesma natureza, no mesmo período de apuração. Caso o valor das perdas de uma empresa offshore supere o valor do lucro, poderá ser compensado com lucros e dividendos de entidades controladas no exterior. Já as perdas que não forem compensadas dentro de um mesmo ano poderão ser usadas para compensação em períodos posteriores. Ou seja, é basicamente dizer o seguinte: você tem a sua empresa offshore, ela fechou o resultado de um determinado ano, de um determinado exercício, de modo negativo. Ou seja, ela ficou no vermelho, ficou no prejuízo. Então, dentro daquele ano, você não conseguiu fazer a compensação com lucros de empresa offshore. Ou se compensou, esses lucros não foram suficientes para zerar esse prejuízo. Então, você pode pegar esse prejuízo excedente, ou todo o prejuízo, se for o caso, né? Se você não conseguiu compensar com nenhum lucro de empresa offshore, e ir acumulando esse prejuízo para o ano seguinte, ou até mesmo para os períodos seguintes, até você conseguir, com novos lucros da sua estrutura offshore, compensar esses prejuízos que você teve. É
bem similar ao que já acontece, por exemplo, aqui dentro do Brasil, quando você tem perdas, por exemplo, em operações de bolsa de valores, você consegue compensá-las com ganhos em operações do mesmo tipo. Então, é basicamente isso que foi estendido para o caso das offshores. Novamente, eu reforço o meu conselho. Sugiro que você consulte um bom escritório, com um bom advogado e um contador da sua confiança para entender o que você precisa fazer no seu caso em relação a essa nova tributação de empresas offshore. Inclusive, para revisar essas estruturas e mitigar possíveis efeitos adversos. Beleza? Outro ponto que eu vi especialistas comentando é que existe uma possibilidade de não ser enquadrado nessa nova lei. E aí aqui vai algo que vai soar um pouco contraditório com o que eu tenho falado ao longo do vídeo, que é explicando como seria então se beneficiar de um regime de tributação favorecido em um paraíso fiscal. Por quê? A sugestão, ao que parece, é que seria importante de você não montar essas empresas offshore mais dentro de um paraíso fiscal. Pelo menos não naqueles locais que sejam classificados pela Receita Federal como paraíso fiscal. Mas, Paloma, a vantagem não era justamente montar a estrutura offshore dentro de um paraíso fiscal? Sim. Porém, existem outras regiões, outros locais que também desfrutam de regime de tributação diferenciado e que não são considerados, não são classificados pela Receita Federal como paraíso fiscal. Portanto, você consegue sim lugares para você montar essa estrutura offshore que não sejam propriamente classificados como paraíso fiscal, para você conseguir aí então possivelmente desfrutar de uma brecha nessa nova lei. Então existem outros lugares que não estão classificados como paraíso fiscal pela Receita Federal, onde é interessante sim montar uma estrutura offshore. Um exemplo é o caso do Uruguai, Malta, Estônia e Singapura, que estão fora dessa lista da Receita Federal de paraísos fiscais, pelo menos atualmente. Só é importante ficar atento porque a Receita Federal pode mudar a qualquer momento a classificação de um local, colocando e tirando locais da lista de paraísos fiscais. Uma outra forma de não ser enquadrado nessa lei é fazendo o regime de saída fiscal do Brasil, da sua pessoa física, e para isso você vai precisar passar até 180 dias corridos em solo brasileiro, não mais que isso. Para quem essa situação fizer sentido, pode ser super interessante seguir com a estruturação de uma empresa offshore. Por exemplo, para uma pessoa que já está numa fase de vida que faz sentido passar no máximo 6 meses aqui no Brasil e outros 6 meses no exterior, pode sim ser interessante. Vamos supor que você decida fazer a sua saída fiscal do Brasil e mudar a sua residência fiscal para o Uruguai. Então, em tese, você passaria 6 meses no Brasil, dentro de um mesmo ano, e 6 meses no Uruguai, onde você tem residência fiscal. Isso é para fazer valer a sua saída fiscal do Brasil. Bom, então eu considero que, apesar dessa nova forma de tributação das offshores aqui no Brasil, ainda assim continua sendo interessante ter uma empresa offshore para quem de fato precisa constituir, precisa ter uma empresa no exterior. Para quem isso faz sentido? Para aquelas pessoas que têm empresa no Brasil, que precisam manter relações com seus clientes, com fornecedores fora do Brasil e precisa receber dos seus clientes ou pagar aos seus fornecedores valores nas relações com cada uma dessas contrapartes. O seu cliente, por exemplo, vai pagar para sua empresa offshore, lá, obviamente no exterior, e toda a regulamentação, a jurisdição a qual ela corresponde, será feita através de invoice. Como essa empresa offshore está estruturada em alguma jurisdição aberta e flexível, acaba que o dono dessa empresa ou sócio paga menos impostos do que ele pagaria, por exemplo, se tivesse uma empresa sediada aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que tenha uma carga tributária maior do que as jurisdições mais favoráveis. Então, nesses casos de quem mantém negócios com o exterior e precisa de fato de uma empresa por lá, pode sim, continua valendo a pena abrir e manter uma empresa offshore. Ah, e antes que eu me esqueça, existe mais uma vantagem de se ter uma empresa offshore. E ela reside no ponto de que, para realizar a declaração do imposto de renda, você tem a necessidade somente de declarar as cotas da empresa pelo seu valor
patrimonial. Enquanto, no caso de o valor de mercado da empresa não ser superior a US$ 1 milhão, não há a necessidade de realizar a declaração de capitais brasileiros do exterior anual. E eu faço aqui aquela boa ressalva de que é sempre importante verificar isso, porque você já sabe, no Brasil, o governo, o Congresso, o Judiciário mudam de leis, assim como mudam de roupas. Então verifique com um profissional bastante qualificado nesta área tributária se essa regra segue válida. Bom, neste aspecto existe a vantagem do ponto de vista sucessório da empresa offshore, porque essa estrutura permite um processo de transmissão de bens de uma forma muito mais rápida e simplificada, por meio da transferência das cotas de um titular para o outro ou para o seu sucessor, sem custos de inventários, honorários advocatícios, impostos e qualquer outra despesa que costuma tornar tudo mais caro e mais demorado para finalizar todos os trâmites de sucessão. Bom, embora a empresa offshore possa ser utilizada com fins de planejamento sucessório, é necessário avaliar cada caso para saber se faz sentido de fato, tendo em vista também a burocracia que se deve enfrentar na hora de realizar a sucessão após o falecimento do titular da companhia offshore, inclusive levando em conta os custos envolvidos para a sua abertura e principalmente para a sua manutenção. Isso porque a família do titular que faleceu não vai ter aquela liquidez quase imediata dos recursos, tal como ocorre na sucessão através de quem tem um trust. Porque primeiro a família vai ter que trocar o sócio administrador daquela empresa offshore. Bom, é claro que também é importantíssimo se atentar aos custos para ter uma empresa offshore. Isso vai depender do escritório que você for contratar, do profissional que vai te ajudar com isso e da jurisdição que você vai escolher para ter a sua estrutura no exterior. De modo geral, é claro que os custos de um trust tendem a ser menores do que os custos relacionados a uma estrutura de uma empresa offshore. Porque afinal, um trust é uma estrutura bem mais simples. Ele não é uma empresa. O trust é um contrato. Já no caso da empresa offshore, você tem uma companhia de fato. Você vai precisar preparar, auditar e publicar balanços patrimoniais enquanto a sua empresa offshore existir. Com isso, você vai gastar em média e por baixo, tá? Pelo menos uns US$ 2.000 por ano para manter a sua empresa offshore, com um custo anual de manutenção de cerca de US$ 2.500, já incluindo o balanço contábil, taxa de manutenção e a substância econômica, e também a taxa de compliance. Porque, como eu comentei, você terá custos com a contabilidade dessa empresa para mantê-la dentro das conformidades da lei. Bom, tendo em vista todos esses custos de abertura e manutenção, pode ser que faça sentido você constituir uma empresa offshore no caso de um patrimônio a partir de US$ 300 mil, inclusive considerando uma expectativa de crescimento dessa sua empresa, desse seu patrimônio, o que vai ajudar a diluir esses custos anuais que você vai ter. Dessa forma, se você vai ter um custo de manutenção de uns US$ 2.500 anuais, com mais US$ 300 mil sediados no exterior, você estará gastando com um custo de aproximadamente 1% ao ano do seu patrimônio. É esse tipo de contas que você precisa fazer para saber se vale a pena abrir e manter uma empresa offshore. E não podemos esquecer, é importante levar em consideração também o IOF, o imposto que vai ser recolhido no momento no qual você fizer uma remessa cambial da sua pessoa física para a pessoa jurídica. Como essa questão de IOF muda bastante no Brasil, eu também te aconselho a verificar como está isso no momento em que você de fato for abrir a sua estrutura offshore, a sua empresa offshore, e também, claro, no momento que você for fazer alguma remessa. Mas há momentos em que se costuma ter um IOF mais baixo para empresa offshore, o que até poderia ser considerado como um ponto positivo, como um benefício. Mas isso sempre pode mudar, especialmente nas mãos de um governo taxador, como nós temos observado nesse momento
no governo Lula aqui no Brasil. Então, confira isso com atenção. Bom, então é interessante comparar os custos de uma empresa offshore com os custos de um trust e ver o que realmente vale a pena para o seu caso. Porque, por exemplo, no caso do trust, os custos podem variar, mas não tem que gastar com o balanço patrimonial da empresa, porque lembrando, o trust não é uma empresa, é um contrato. Geralmente você vai pagar a taxa de abertura do trust, a taxa de administração anual e a taxa de manutenção trimestral. E lembrando que a taxa de administração anual costuma ser apenas nos primeiros anos. Após um tempo, você pode até conseguir negociar que não haja mais essa taxa, por exemplo. Bom, e outra vantagem de ter uma empresa offshore está no fato de que ela também funciona como uma forma de proteção patrimonial, para proteger o seu patrimônio, porque esses recursos ficam fora da jurisdição brasileira, em jurisdições com maior segurança jurídica e maior estabilidade política e econômica. Agora me conta, você gostou do conteúdo desse vídeo? Se sim, por favor, me retribua, deixe o seu like aqui no meu vídeo, que eu preparei com tantos detalhes. Deixa aqui também o seu comentário, pode ser uma pergunta, uma dúvida que você queira tirar. Eu posso voltar aqui para te responder, seja nos comentários ou quem sabe até com um novo vídeo. Aproveita para compartilhar esse vídeo também com aquelas pessoas que você acredita que faz todo o sentido que elas aprendam sobre investimentos no exterior, sobre estruturas offshore, e que esse vídeo pode agregar bastante valor para elas. E eu lembro a vocês que eu tenho as minhas outras redes sociais também, então se quiser me siga lá no Instagram e ou no TikTok, porque lá costuma ter vídeos curtos e conteúdos que eu posto ali no Story diariamente, que são mais frequentes do que aqui no YouTube, então vai ser um grande prazer ter você por lá também. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!